Paz do Senhor a todos. Obrigado, grupo de louvor, por ter nos conduzido nesse momento. Vamos meditar na palavra? Amém. Amém. Quem ama a palavra de Deus aí? Amém. Essa é uma igreja que ama a palavra. Amém. Glória a Deus por isso. Amamos o louvor e somos muito abençoados com o grupo que temos. Mas agora é o tempo da palavra. Mas antes da palavra eu queria dar o bem-vindo também à dona Cristina Soares. Amém. E o nosso mais velho, meu filho Pedro, está ali também. Então foi o meu presente de aniversário. Glória a Deus. E vamos então entrar no texto. Alguém sabe o que é que nós vamos ler hoje? Mateus capítulo 5, né? Porque nós estamos numa série aqui de mensagens sobre Mateus capítulo 5. Então nós ficámos no verso 26 e hoje começamos no verso 27. Ok? Vamos ver se hoje a gente consegue acabar Mateus capítulo 5 para no próximo culto de ceia entrar em Mateus capítulo 6, se assim Deus nos permitir. Amém? Palavra do Senhor, Mateus 5, quem tem Bíblia aberta aí, acompanhe, não largue, não feche a Bíblia, deixe a Bíblia aberta, que a gente vai ler até o final durante a pregação. Mateus 5, verso 27 diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o para longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada vai cometer adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande Deus. E nem jures pela tua cabeça, porque tu também não podes tornar um único cabelo preto ou branco. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. E o que disto passar, vem do maligno. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que te demandar contigo a tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Teu santo nome, e nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, pedimos que o Senhor possa estar nos guiando, ó Pai, na exposição desse texto bíblico tão difícil para nós praticarmos. Mas, Senhor, nós não queremos ser só ouvintes, nós queremos ser praticantes da Tua palavra. E sabemos que para isso dependemos do Teu Santo Espírito que em nós habita, que nos capacite, que nos guie, que nos fortaleça para fazer a Tua vontade. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Bom ver os irmãos que mesmo apesar da chuva, né, se mantêm aí firmes e resistentes. Eu sei que hoje estava uma tarde boa para Netflix, talvez, com um chocolate quente, uma mantinha, a chofagem assim um pouquinho ligada, mas como diz a irmã que esteve aqui, escolheu a melhor parte, né? Nós escolhemos a melhor parte, que é estar com os irmãos e depois, se der tempo, ainda dá para ver uma série também não é pecado, hein? É só pecado quando a gente troca a série, troca as palavras de Deus e as coisas de Deus pelas séries. Agora, tirando isso, também não faz mal. Palavras de Jesus, que nós acabamos de ler, no seu mais longo sermão registado, né? Pode ter acontecido que ele tenha tido outros sermões, outras pregações muito extensas, né? Até a alta crítica defende que talvez Mateus tenha compilado alguns ensinamentos de Jesus e tenha registado aqui nesse momento e que não necessariamente aconteceram todos ao mesmo tempo, né? Isso é uma hipótese, mas segundo aquilo que a gente lê numa leitura cronológica do texto, é o texto mais, o sermão maior, em que parece que ele resume um pouco aqui daquilo que é a ética do reino de Deus, né? Um reino dos céus que deveria ser, né, a maior esperança do cristão. Eu não sei qual é que é a vossa maior esperança, né? Nós colocamos a nossa esperança em muita coisa, mas a nossa maior esperança deve ser esse reino dos senhores, que em parte já começou no interior de cada um de nós, né? Mas ele vai ser consumado plenamente quando da volta do Senhor Jesus, né? Um reino espiritual, que já vivemos ele, e também um reino eterno e um reino santo. E isso é importante, porque são precisamente essas três áreas da nossa vida que nós devemos nos atentar. Essas três áreas: a área espiritual, a nossa eternidade e a nossa santidade. Primeiro, a nossa vida espiritual, porque nós já começamos a viver uma vida espiritual a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus. Não é o que diz Efésios capítulo 2, verso 1? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, nos chamou para a vida quando nós estávamos espiritualmente mortos por consequência do pecado de Adão. A morte atingiu todos os homens, né? Conforme está lá em Romanos 5,12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passa a todos os homens, por isso todos pecaram. Essa é a condição do homem sem Deus, morto e sem vida. O próprio Jesus afirmou isso, quando certo discípulo diz assim: olha, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E o que é que Jesus fala? Ele diz assim, isso está lá em Mateus 8, 22, ele diz assim: olha, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Então, o homem morto espiritual é esse homem que está desconectado da fonte da vida, que é o próprio Deus. É o homem que não tem acesso à árvore da vida. O homem sem Deus, ele pode ter movimento, mas ele não tem vida. Ele pode respirar, ele pode até produzir, ele pode até sonhar, ele pode até enriquecer e pode até construir uma família, mas ele continua morto por dentro. Porque a vida verdadeira não é apenas atividade biológica. A vida verdadeira é comunhão com Deus. E o nosso pecado nos priva dessa comunhão. Com o pecado, Deus barrou o acesso à árvore da vida. Deus barrou o acesso à fonte da vida. Um pecado faz separação entre Deus e o homem. E por isso que muitos andam aí somente existindo. E quantas vezes talvez você mesmo não disse no passado, ou talvez ainda diz: eu não tenho vida. Anda sem vida, sem esperança, sem ânimo, sem força, sem caminho, mortos espirituais, separados da fonte da vida. E por isso Jesus, ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele caminho que estava fechado lá no Éden, Jesus veio e se fez ele mesmo o caminho para a vida eterna. E por isso ele diz: olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Irmãos, Jesus tem vida e abundância para nós.
Só que essa vida abundância, ela é mais uma realidade espiritual, por vezes, do que uma questão física. E assim como você trata do seu corpo físico, alimentando, cuidando dele, a sua vida espiritual, ela deve também ser cuidada. Essa vida abundante é uma realidade que transcende o plano físico. Essa vida abundante vai além daquilo que você toca, daquilo que você vê, daquilo que você cheira, daquilo que você sente o sabor. Essa vida abundante e transbordante vai além das circunstâncias em que você está vivendo. Essa vida abundante vai para além dos sentimentos que você tem. Essa vida abundante é algo que ninguém, às vezes, à sua volta vai entender. Mas lá dentro, no seu íntimo, existe algo que o conecta profundamente com Deus. Algo interno, algo íntimo. Algo que às vezes você não consegue explicar, mas quando você vive essa experiência de sentir a presença de Deus, você entende o que é verdadeiramente viver abundantemente. E como fruto dessa conexão sobrenatural, porque nós estamos a falar de coisas sobrenaturais, que o homem natural não consegue viver. Como fruto dessa conexão sobrenatural, existem muitas coisas que no seu tempo do morto eram importantes e que hoje são dispensáveis. Havia muitas coisas que você antes ambicionava mais do que tudo, mas quando Jesus vem, ele preenche e aquelas coisas perdem o sentido. Você começa a transferir as suas prioridades para a pessoa de Jesus, onde você tem essa vida, onde você tem essa eternidade, onde você tem essa segurança. Agora tudo é Jesus. Quando o Espírito Santo te pega, quando Ele faz morada em ti, quando Ele te ressuscita dos mortos, agora tudo é Jesus, agora tudo é oração, agora tudo é a palavra de Deus, agora existe um rio de água viva que flui na sua vida. Aleluia! E que controla toda a sua existência. Agora você tem um Senhor que dirige cada pensamento seu. E essa é a marca de quem se rendeu à maravilhosa graça de Deus. Quem vive para Deus, quem vive alcançado por essa graça, vive já um reino espiritual no seu interior, um reino eterno, um reino onde estaremos eternamente na presença do Senhor, mas que podemos já desfrutar de momentos desse reino, de gozo eterno, podemos já desfrutar de momentos de alegria, podemos já desfrutar de momentos de glória. Por isso, meus irmãos, não troque esse reino por nada. Está difícil, como o nosso irmão Aguinaldo falou aqui, está difícil, tem perseguições, tem chatices, tem coisas que nos oprimem, mas o Senhor é fiel e Ele cumprirá. Hebreus capítulo 10, verso 37, nós lemos na segunda-feira, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Também Hebreus diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel e a promessa dele não se evidencia ou não se torna mais real se a sua vida for boa ou se a sua vida for menos boa. A promessa dele é fiel. Deus tem reino para nós. Deus tem um reino espiritual. Deus tem um reino eterno. Mas Deus também tem um reino santo. E se esse reino já começou a ser vivido por nós, pela fé, aqui nesta realidade, o crente não pode viver num reino santo com uma vida de pecado. Não faz sentido. O crente não pode viver num reino santo com uma vida sem limites. O crente não pode viver num reino santo desconectado das palavras santas de Jesus. E Jesus tem nos ensinado nesses últimos cultos, né, como ele leva a nossa abordagem em relação ao pecado, não meramente de uma forma superficial. Jesus tem nos confrontado a olhar para as raízes do pecado, para as raízes da nossa ação, das nossas ações que desagradam a Deus, para os sentimentos que despertam em nós o pecado, porque não vale a pena na nossa vida nós só podarmos o pecado. Nós temos que arrancar as suas raízes do nosso meio. E é isso que Jesus está querendo fazer aqui. Aquilo que o homem não vê, mas Deus vê. Na semana passada falámos aqui sobre a questão do homicídio. E nós vimos que é muito mais do que matar alguém fisicamente. É muito mais do que isso.
vimos que esse homicídio ele acontece antes de o ato ser consumado exteriormente. No coração, a raiva, o ódio, né? Quem não viu, nem estava aqui na semana passada, eu convido a acompanhar a pregação. Está gravado aí no YouTube da nossa igreja, vocês podem acompanhar. Mas nós paramos no meio do assunto, né? Porque o tempo não dá, né? A gente tem que pregar 1 hora, porque eu entendo, amanhã as pessoas trabalham, têm a escola, porque isso dava tanto tempo para falar, né? E por isso nós vamos estar agora, nos próximos cultos, a falar sobre isso. Mas não foi só o não matarás que Jesus levou mais fundo. Depois de ele falar do não matarás, Mateus 5, verso 27, abre aí, Davi, vamos estar acompanhando aqui, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz algo muito interessante, que nós, obviamente, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, eu acredito que todo mundo sabe disso. Mateus capítulo 5, verso 27, ele diz, olha, ouvisto o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha que curioso, né? Então, se eu olho para uma mulher com desejo, aquele desejo com bolinha vermelha, né? Se eu olhar para essa mulher, então é como se eu já me tivesse deitado com ela. Como se eu já tivesse adulterado com ela, né? E mais uma vez ele vai fundo, porque é muito mais do que um corpo se deitando com outro corpo. Tudo começa num olhar, mas não é qualquer olhar. E também não necessariamente, a gente às vezes dizia que pode olhar, só não pode olhar mais que 3 segundos, né? Alguém já ouviu essa teologia de não sei de quem? Não, pode olhar, só não pode olhar mais que 3 segundos. Eu já ouvi isso. Mas não se trata do olhar nem de 3, nem de 1 minuto, nem de 1 hora. A pessoa às vezes pode estar a olhar 1 hora e não sente nada pela pessoa, né? Trata-se daquilo que passa na cabeça da pessoa quando ela olha, da intenção, da imaginação, dos desejos que começam a ser alimentados dentro do coração, né? E Jesus fala aqui especificamente do homem adulterar, né? Principalmente se a mulher também não tiver muita noção daquilo que veste, né? Porque às vezes também acontece, né? A mulher vem, eu acredito que Deus, o Espírito Santo, ele nos converte em tudo, inclusive na maneira de vestir, né? Eu acredito nisso. Então, a mulher deve ter direção do Espírito Santo para se vestir também. Mas o Espírito Santo está nessas coisas? Está. Porque às vezes a pessoa adultera, mas a mulher também tem um empurrãozinho. Eu não estou a falar aqui em estupro, nada dessas coisas, senão depois vira uma confusão. Não é isso. Mas às vezes a mulher também vem vestida para a igreja ou anda vestida em ambientes em que notoriamente ela está a querer ser vista, né? Notoriamente ela está a querer ser vista. E isso faz com que o homem olhar, que é um malandro, não estou a tirar a malandreza do homem, obviamente, mas o homem olhar vai desejar, porque está tudo quase exposto. E o homem é muito mais atraído por quase exposto do que totalmente exposto, né? Então, o totalmente exposto não atrai tanto como o quase exposto. Porque o quase exposto deixa o homem pensar como seria exposto. E o totalmente exposto já perde interesse, já está exposto, né? Então, às vezes, a mulher não tem essa consciência. Mas os homens também não. Então, hoje em dia, então, a gente vê muito o homem vestido de uma maneira também provocativa. Calça muito justa, com as partes muito salientes, a tal famosa calça pirulito, que as pessoas gostam de falar aí, né? A roupinha sexy, apertadinha para ver os músculos, né? Então a gente vê que às vezes não é só questão da mulher, não é só questão da mulher, essa questão da roupa não é só da mulher, é tanto da mulher como do homem, né? E às vezes o homem anda aí, parece um pavão, às vezes não dá conta nem do que tem em casa, mas quer procurar na rua e não dá conta nem do que tem em casa, o vagabundo, né? E aqui Jesus chama a atenção dos homens em relação ao adultério. Aqui nesse caso específico ele chama a atenção dos homens, mas
tem muito homem também a ser traído. Tem muito homem também a ser traído. Então, não podemos também puxar esse problema só para um lado. Tem homem a ser traído, tem mulher a ser traída. Tem mulher a apanhar, tem homem a apanhar também. A gente não pode defender um e esquecer o outro, né? Então isso é uma coisa que tem que ser dita. E essa palavra de Jesus serve tanto para homens como para mulheres. E Jesus está mostrando aqui que existe um adultério que é invisível aos homens, mas é visível diante de Deus. Porque alguém pode aparentar uma fidelidade, mas possuir uma mente adúltera e depravada. Alguém pode fazer isso, né? E mais uma vez Cristo vem destruindo toda essa ilusão de religiosidade superficial. Lembrando que a proposta de Jesus, coloca lá o verso 20, David, de Mateus capítulo 5. Qual é que é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é nos ensinar a ter um senso de justiça superior a quem? Aos escribas e fariseus, né? Olha o que é que diz lá. Porque eu afirmo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Né? Por quê? Porque os escribas e fariseus tinham essa questão da aparência de espiritualidade, aparência de santidade, aparência de fidelidade. É como eu estou aqui e falei, a minha Cristina chegou, mas depois lá atrás era um safado. E todo mundo acha bonitinho. O culto passado o pastor chorou. Tá aqui. Mas depois, quando a Cristina virar as costas, o António está lá, prostituindo, adulterando. E é isso que Jesus está combatendo. Não é onde as pessoas veem. O que Jesus está combatendo é onde ninguém vê e onde Deus está vendo. É aquela história, né? Não olhe para o lado, olha para cima. Você está olhando para o lado, já está uma nota aqui, dando bobeira aqui na casa da patroa. Eu vou pegar essa nota aqui, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O Senhor está vendo. Quem diz uma nota é um rolo de papel higiênico, um produto, gasolina no depô, seja aquilo que for. Ninguém está vendo, Deus está vendo. E Jesus quer trabalhar nisso aí, na raiz, no profundo, né? E eu vou mais longe, porque esse pensamento aqui de Jesus do adultério, e a palavra de Deus me permite isso, porque o próprio Deus fala em adultério não só na questão marido e mulher, mas na questão espiritual também. Deus compara a nossa relação com Ele com a relação de um marido com uma mulher, né? Porque é muito fácil para nós, isso é uma coisa que a gente vê tanto, tipo, o povo da mídia está aí, às vezes faz aquelas perguntas difíceis de responder, e chega aí, o que é Jesus para ti? E o que é que a gente responde? Jesus é o meu Senhor. Não, Jesus é o meu Salvador. Aí quando a pessoa não sabe o que é que há a dizer, diz Jesus é o meu tudo, né? Na realidade, normalmente quem diz Jesus é o meu tudo é porque não é nada. É só porque já nem sabe o que é Jesus para ela. Então, é meu tudo, está valendo, todas as respostas são certas, né? Então, isso é muito comum. É muito comum a pessoa dizer isso, né? Numa célula, quando a gente faz uma dinâmica, o que é Jesus? É tudo, né? Mas dentro do coração, ele flerta com o mundo. Dentro do coração, ele flerta com outros deuses. Ele levanta outros deuses secretamente, não em altares visíveis, mas nos altares do seu próprio coração. Porque o crente é assim, Jesus é tudo para mim, mas às vezes não aceita ser corrigido. Por quê? Porque o seu ego se tornou o seu Deus. O crente diz, Jesus é tudo para mim, mas vive em função da aprovação dos outros e daquilo que os outros vão pensar. Por quê? Porque a opinião dos outros se tornou o seu Deus. Jesus é tudo para mim, mas não abandona relacionamentos pecaminosos porque os seus sentimentos emocionais e eróticos se transformaram no seu Deus. Jesus é tudo para mim, mas o entretenimento ocupa mais tempo do que a oração, do que a palavra, do que a comunhão com Deus. Jesus é tudo para mim, mas quando a verdade o confronta, a pessoa prefere adaptar o evangelho àquilo que ela gosta mais. Jesus é tudo para mim, mas o coração ainda sonha mais com sucesso, com status, com conforto, do que com santidade.
Jesus é tudo para mim, mas vive uma espiritualidade de aparência, enquanto se alimenta secretamente do pecado no seu próprio coração. E o problema da idolatria moderna é que ela já não precisa de uma imagem de pedra, ou de barro, ou de bronze, ou de ouro. Hoje os ídolos estão dentro do coração, onde ninguém vê. Aleluia. E se existe algo que te move, mais do que o amor de Deus, você está em adultério para com Deus. E você e eu temos que arrancar esses altares do nosso coração. Você e eu temos que sondar o nosso coração. Como Davi fala, olha, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e tira, e me ajuda, e arranca isso de mim. Você sozinho não consegue, mas o Espírito Santo te capacita a fazer isso. E Jesus continua e diz algo que parece extremo. Verso 29, Mateus capítulo 5. Ele disse, olha, se o teu olho te faz pecar, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança para longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo ao inferno. Jesus está dando exemplos radicais aqui. Pensa, cortar a mão, cortar a mão, arrancar um olho, são exemplos radicais. Por quê? Porque ele quer nos ensinar que o pecado deve ser tratado com radicalidade. O pecado não é algo inofensivo. O pecado não é algo para ser alimentado, tolerado ou negociado. E Jesus mostra que qualquer coisa que esteja conduzindo a nossa vida ao pecado deve ser removida imediatamente, de uma maneira radical. Ele nos chama a renunciar. Ele nos chama a sair das companhias más, dos lugares maus, das amizades que não prestam, dos hábitos que nos afastam dele, que são contrários à sua palavra. E ele nos manda fazer isso de uma forma radical, não é com meias medidas. Olha, arranca o teu olho, arranca o teu braço, porque a minha presença em ti é mais valiosa do que tudo isso. Aleluia. O reino de Deus, meus irmãos, exige posicionamento radical contra tudo aquilo que destrói a nossa comunhão com Deus. É melhor perder algo temporário nesta vida do que permitir que o pecado domine completamente a sua alma. Amizades, relacionamentos, seja o que for que está a te prejudicar no teu relacionamento com Deus. Jovens na escola, amizades, relacionamentos que vocês têm, sentimentos amorosos, se isso te afasta de Deus, esquece, Deus tem muito melhor para vocês. Muito melhor. E a mesma coisa para nós adultos. Se existe um trabalho que te faz fazer coisas que desagradam a Deus, se existe um patrão que te faz fazer coisas que desagradam, se existe um pastor que te faz fazer coisas que desagradam a Deus, Pedro diz, olha, maior é obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Não deixe a sua comunhão com Deus ser corrompida por coisas passageiras. Nós devemos ter muito cuidado. Olha o que é que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 10, 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se você vive numa prática deliberada e recorrente do pecado, você é um adversário de Deus. Meu Deus, eu não quero ser o adversário de Deus. Mas pastor, o senhor é santinho? Não, eu tenho as minhas falhas. Eu tenho os meus pecados. Mas olha o que é que o texto diz. Deliberadamente, corrente, de uma maneira leviana, viver a minha vida cristã de uma maneira leviana, isso me faz inimigo de Deus. E dentro desse assunto tão sensível, ele vai tocar num assunto para mim que é mais sensível ainda. Verso 31. É tão difícil pregar Mateus 5. Vou falar, meus irmãos, que desafio. Verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e quem casar com a repudiada vai cometer adultério. Jesus ele vai pegar aqui no exemplo do adultério e diz algo que confrontava muito a mentalidade machista daquela época, né? Onde a mulher era vista
quase como algo descartável. Os irmãos sabem, os irmãos que conhecem Bíblia, sabem que quando se contava as populações, deixava-se as mulheres de fora e as crianças, né? Por exemplo, quando houve a multiplicação dos pães, né? Foi 5.000 homens mais as mulheres e crianças, né? Quando o povo saiu do Egito, 600.000 homens mais as mulheres e crianças. Então a gente vê que a mulher era uma pessoa que era um pouco rejeitada, e quando o homem repudiava ela ficava numa situação extremamente vulnerável, como um órfão quase, sem sustento, né? E os homens trocavam e tratavam as esposas como se fossem coisas, como se fossem objetos, né? E naquele contexto isso era super prejudicial para a mulher, ainda hoje é, mas naquele contexto ainda mais. E Jesus diz assim, olha, Moisés permitiu carta de divórcio, Moisés permitiu, mas isso não era o plano de Deus. O plano de Deus não era isso. Moisés permitiu porque o homem era duro. Moisés permitiu porque não queria que a mulher vivesse apanhando o marido. Moisés permitiu porque não queria que a mulher fosse humilhada. E Moisés permitiu isso. Mas a aliança do casamento não pode ser quebrada por capricho. Jesus está querendo voltar o povo para aquilo que era o compromisso do casamento. Porque viu uma novinha, né? Porque agora viu um mais atlético, mais bombadão lá na academia. Então vamos mudar. Porque hoje é assim. Hoje se casa e descasa com a maior das facilidades. Mas Jesus está deixando bem claro, casamento não é algo descartável. Casamento é para a vida. Por isso que a palavra do Senhor diz, os dois serão uma só carne. E a vontade de Deus continua sendo a mesma, não mudou. No outro texto, Jesus chama a atenção desse texto. Não viste o que é que Deus disse no princípio? Os dois são uma só carne. E o que uniu Deus não separa os homens. Então, Deus leva o casamento é tão a sério, né? E a Escritura mostra claramente que Deus abomina o divórcio. Porque o divórcio fere uma aliança que foi feita e estabelecida diante de Deus. Malaquias capítulo 2, verso 16, o Senhor confronta os homens que estavam agindo dessa maneira. Com infidelidade, com violência com as suas esposas, com dureza no coração, com desprezo pela aliança do casamento. E o que é que ele diz? Deus demonstra que tudo aquilo, primeiro ele diz assim, olha, eu abomino isso. Primeiro ponto. E depois ele demonstra que tudo aquilo era o fruto do seu afastamento, do afastamento do povo para com a vontade de Deus. Por isso que eu sempre digo, o casal que serve a Cristo juntos, que estão buscando juntos, que estão orando, que estão lendo a palavra, que estão partilhando da comunhão da igreja, que estão servindo a Deus, o casal que faz isso junto, Cristo vai ser a garantia do seu casamento. Quando o marido e mulher se submetem a Cristo, o casamento encontra o caminho da graça, o casamento encontra o caminho da reconciliação, o casamento encontra o caminho da perseverança, porque é isso que Cristo transmite para nós. Agora, quando o casal não está firme em Jesus, não está firme em nada. Não está firme financeiramente, não está firme emocionalmente, não está firme sexualmente, não está firme em nada. Porque a base e o ponto de sustentação, qual é a rocha? Jesus. Agora, se não for rocha e for uma areia, o que é que acontece? A gente falou no primeiro culto que a gente começou a falar sobre isso. Vêm os ventos, vêm os rios, vêm as tempestades, vem a chuva e é grande, não é uma queda pequena. É grande a queda, é filhos separados, é 1001 consequências que podem acontecer daqui para a frente. Eu hoje vinha no carro e a Maria perguntava assim, pai, o que é que acontece quando um casal se separa? E atenção que ela perguntou isso, não é porque a gente está numa situação longe disso, graças a Deus, mas ela fez essa pergunta. E eu falei assim para ela, filha, é tão triste. Ora pelo papai e pela mamãe, ora pelos casais. Cristina depois emendou e falou, ora pelos casais da igreja, ora pelas famílias da igreja, porque é tão triste uma família se separar, porque é triste acima de tudo, porque rompe o propósito de Deus para o casal, rompe o propósito de Deus para o casal. Mas se o casal não está firme em Jesus, ele não vai estar firme em nada. E Jesus quer trazer novamente o casamento para o centro do propósito divino, chamando os homens para a responsabilidade
No caso aqui está falando com homens, mas é uma responsabilidade mútua. Mas é principalmente do homem, sim. Responsabilidade em quê? A ser fiel. A não ficar desejando nada que não lhe pertence. Porque o homem é mais visual, né? Porque o homem é mais malandro. Porque o homem é mais malandro. Isso é uma verdade. Ainda que haja muita mulher malandra, mas o homem é mais propício, né? A olhar, a desejar, né? Micro-ondas, né? A mulher é um forno a lenha. Coloca a lenha hoje e da semana que vem, se der certo, colhe o fruto, né? Mas o homem chegou, vamos embora. Então, o homem é mais impulsivo nessa área e por isso está mais sujeito a adulterar. Às vezes aqui, ó, no coração. E Jesus chama o homem para essa fidelidade, para esse compromisso, essa aliança que foi feita diante de Deus e diante dos homens. Mas não sei quem foi que me perguntou, uma criança perguntou porque é que eu usava aliança, né? Não tem nada a ver, tipo, eu podia não usar aliança e eu era casado e fiel do mesmo jeito. Mas a aliança, eu acredito, é uma coisa boa, porque quando eu olho para a aliança, eu me lembro do compromisso que eu fiz com Deus. Não, eu fiz com a Cristina, mas eu fiz com Deus, primeiramente com Deus, obviamente. Então é um sinal de compromisso e a aliança não se quebra. A aliança não se quebra. Esse compromisso com a esposa, com filhos, com a comunidade, isso é algo que Jesus quer nos chamar a ter e a zelar e a ver como algo importante diante dele, porque quando uma família se separa, quando uma família está sofrendo, todo o corpo sofre, toda a igreja sofre. Não é uma decisão, eu e a minha Cristina, a nossa vida é nossa, eu vou me separar, está tudo certo, ninguém tem nada a ver com isso. Não, isso fere todo um corpo, isso fere toda uma comunidade. Você não vai viver em função dos outros, mas você tem que se preocupar também com o corpo que você está. E buscar Deus, colocar Deus no meio do seu casamento, no meio da sua relação. E Jesus continua, agora ele vai mudar o tema. Meu Deus, o tempo já foi. Mateus 5, verso 33. E ele diz, olha, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás, mas cumprirás rigorosamente para com Deus Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem juros por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja a tua palavra sim, sim, e não, não, e o que passar disso, vem de providência maligna. Eu não sei se vocês já repararam a ler esse texto, é muito subtil, mas olha o que é interessante que Jesus está fazendo aqui, né? Cristo, primeiro que tudo, ele diz, olha, não jurem por nada, nem por isso, nem por aquilo, nem por aquilo. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está colocando o homem no seu lugar. Jesus está colocando o homem na sua posição de criatura e não de criador. Não sei se os irmãos já repararam nisso quando leem esse texto. Porque os homens juravam, e muitos ainda juram hoje, eu juro por Deus. Eu imagino Deus lá de cima, não tem nada a ver com isso. Eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, meu nome já está sujo, quer sujar o meu? Então, os homens fazem isso. Eu juro por Deus, eu juro pelo meu filho. Coitado do filho. Deus tenha misericórdia. Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Não. E Jesus está dizendo, quem és tu para jurar seja do que for? Né? É como Jesus está, a gente fala essas coisas, juro por Deus, juro por mim, juro pelos meus filhos, como se nós possuíssemos alguma autoridade sobre essas coisas. Mas Jesus desmonta completamente essa arrogância, porque isso é uma arrogância humana. E ele diz assim, olha, vocês não podem tornar um único fio de cabelo branco ou preto. Ou seja, o homem não possui soberania absoluta sobre nada, nem sobre si mesmo, porque tudo pertence a Deus. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés, Jerusalém é a sua cidade. Então Cristo começa confrontando o orgulho humano e ensinando que o cidadão do reino deve viver em humildade, reconhecendo toda a soberania de Deus e em verdade e integridade. Por isso que Jesus diz assim, olha, sim, sim, não, não. O cidadão do reino não precisa de sustentar a sua palavra com uma teatralidade religiosa. Não, eu faço, eu juro e vai fazer. Em nome... Não precisa disso. Tem os irmãos que é só jargão evangélico, né? Em nome de Jesus, está amarrado. Você não precisa dessas coisas. Você precisa ser certo, íntegro.
E Jesus está falando, olha, a sua integridade é o que torna a sua palavra confiável, não é o que você diz antes ou depois dela. Se alguém é de confiança, não precisa de provar nada, a sua verdade, e somente essa verdade, a sua palavra vai bastar. Agora, pode ter a certeza que quem fica enrolando muito não é de confiança. Falou sim é sim, falou não é não. Pode acontecer imprevistos, mas imprevisto não é padrão. Imprevisto é imprevisto. E tem pessoas que têm sempre uma boa desculpa, né? Sempre uma boa desculpa. Fazem dos imprevistos uma regra. Tem sempre um imprevisto. Tem sempre uma desculpa, né? Mas tem que ser sim ou não. Porque quem gosta de mentira e quem gosta de enrolação é o diabo. O diabo que é o pai da mentira e do engano. Mas nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos da verdade. Nós não somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. Nós não somos filhos das trevas. Nós somos filhos da luz. Glória a Deus. E agora Jesus entra na parte mais desafiadora de todo o Sermão da Montanha, a meu ver, né? Um dos ensinos de Jesus mais difíceis de seguir. E o mais incrível é que é um ensino difícil de seguir, mas que aqueles que às vezes buscam por cumprir isso ainda são criticados, por vezes dentro do meio cristão. Mas eu vou começar aqui no verso 38, explicando essa questão do olho dentro por dentro. Verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? A gente quando olha para isso pensa assim, que Deus mau, que Deus tirano, mandava arrancar os olhos das pessoas e tirar os dentes. Isso é o que nós entendemos com uma mente moderna. A nossa mente do século XXI, quando olha para esse texto, pensa assim, isso é um absurdo, olho por olho, dente por dente. Mas nós temos que ler esse texto com uma lente da época em que ele foi escrito, há 3.500 anos atrás, né? Deus estava com essa lei, lá atrás, controlando e limitando uma sociedade extremamente corrompida pelo pecado. E para isso Deus tinha deixado um sistema que não permitia abusos. Esta lei, que para nós, com a mente do século XXI ocidental principalmente, parece um absurdo, na realidade ela funcionava como um travão, como um freio contra a maldade descontrolada do homem. Olho por olho e dente por dente não era um incentivo à crueldade, era um limite. Era uma contenção da fúria. A justiça tinha que ser proporcional dentro de uma sociedade completamente marcada pelo pecado. A ideia não era incentivar uma violência descontrolada, antes pelo contrário. A ideia era impedir excessos, violência desproporcional, injustiça e punições abusivas. A punição devia ser proporcional ao erro que foi cometido. Porque o coração humano, quando ele é dominado pela ira e pela vingança, ele sempre quer ir mais além. Você me feriu num olho, eu vou-te arrancar os dois. E Deus fala, não. Olho por olho e dente por dente. Tu me partiste um dente, eu vou-te partir a boca toda. E Deus fala, não. Dente, olho por olho, dente por dente. Então essa lei que na nossa mentalidade de hoje parece assim uma coisa descabida, naquela altura era um freio para ser desproporcional a reação do próximo, né? Porque o homem natural, ele não quer apenas justiça, ele quer vingança. E por isso Deus estabelece limites. Então primeiro é importante definir que isto aqui eram limites que Deus estabeleceu para que a violência não fosse maior ainda. Agora Jesus, ele vai além da justiça. E ele começa novamente a confrontar o coração do homem. Verso 39. Então, lá atrás era olho por olho, né? Dente por dente. Então, olha, eu vos digo, não resistem ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então, Jesus quer levar os seus discípulos a ir além do direito legal, além dos direitos que ele tinha. É como se ele dissesse assim, olha, a lei permite uma justiça proporcional. Se ele te ferir um olho, você fere o olho. A lei permite isso. Mas a verdadeira transformação do reino vai além da reivindicação dos seus direitos. A lei permitia cobrar um olho a quem arrancou o olho.
Mas Cristo mostra que o cidadão do reino não vive dominado pela necessidade de vingança ou retaliação. Agora existe um outro princípio que rege a nossa vida, que é o quê? O amor. Então Jesus está ensinando que existe uma dimensão espiritual onde o homem abre mão até dos seus próprios direitos pessoais. Para quê? Para não alimentar mais ódio, para não alimentar mais violência, mais orgulhos e ciclos intermináveis de vingança. E claro que isso não significa aceitar o mal como algo bom, mas o que Cristo está a fazer é confrontar o espírito vingativo do coração humano, porque o reino de Deus são pessoas que preferem às vezes sofrer injustiça do que se tornarem escravos da vingança e do ódio para com o próximo. Então, quando a gente entende a realidade da época e aquilo que Cristo quer fazer por nós, aquilo que Cristo quer que nós nos tornemos, né? Não há porque eu tenho direito, não porque Ele fez eu vou fazer. Cristo quer tirar esse espírito de nós. Porque Ele falou, porque Ele me injuriou, porque Ele me difamou, então eu tenho que fazer o mesmo por Ele e todo mundo tem que saber quem é Ele. Cristo quer tirar essa mentalidade nossa. É isso que Cristo quer fazer, por isso que é tão difícil. Porque nós queremos vingança. Nós queremos o olho por olho e dente por dente. Mas nós nem queremos isso. Nós queremos um olho que nos tiram e a gente quer tirar os dois olhos do outro, né? E Cristo, Deus colocou um travão lá atrás, lá em Êxodo, e Jesus agora coloca um ainda maior, né? E olha o que é que ele diz no verso 40: e ao que te demandar contigo a tirar-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Jesus continua tratando o mesmo problema, desse coração dominado pela necessidade de reivindicar, disputar e defender os seus próprios direitos a qualquer custo. A túnica era uma roupa comum, agora a capa tinha grande valor, né? Na lei de Moisés dizia até que se emprestasse a capa a alguém, ele tinha que devolver antes da noite, porque a capa servia de abrigo também para uma geração que vivia no deserto, né? Então, olha, Jesus está dizendo, olha, não viva preso a essa mentalidade de conflito constante. Não viva preso a essa mentalidade reclamando sempre os seus direitos, a sua verdade. Isso é característica do homem carnal, que quer vencer as discussões, que quer mostrar que está certo, que quer exigir tudo aquilo que ele considera direito seu, que quer responder sempre da mesma medida. Mas o cidadão do reino, ele é diferente. Ele entende que a sua identidade não está nos bens que ele possui, seja uma capa, seja uma túnica. Que a sua paz não está em vencer disputas. Porque nós é assim, enquanto eu não for lá, eu não tenho paz, eu nem consigo dormir. Porque a nossa paz está nessas coisas. Vencer briguinhas. E quando alguém nos xinga no trânsito, e quando alguém faz alguma coisa, a gente fica... a gente já fugiu do assunto, né? O cara já está lá, mas a gente fica tipo ensaiando a resposta que nós não demos, mas devíamos ter dado. Só acontece comigo isso. O cara faz alguma coisa no mercado, passa à minha frente, diz qualquer coisa, aí o cara vai embora para a vida e eu fico o dia todo assim, eu devia ter dito isso. Já não vale a pena, já foi embora. Essa é a nossa mentalidade é assim. E Jesus quer confrontar esse espírito vingativo, orgulhoso, possessivo, dominado pelo nosso ego. Cristo mostra que existem momentos em que abrir mão de um direito pessoal revela uma transformação interior muito superior do que vencer qualquer disputa. Porque o reino de Deus forma pessoas mais preocupadas em glorificar a Deus do que em ganhar uma briga. Essa que é a grande verdade. Olha o verso 5, verso 41. Verso 41 é brutal. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Nossa, difícil isso aqui. É claro que existe um contexto histórico aqui. Esse contexto histórico é muito bem apresentado para quem já viu a série da Chosen. A Frozen é outra. É a outra. É pai de criança, de menina, né? Mas quem já viu a série da Chosen, esse contexto é muito bem apresentado. Porque na época de Jesus, os soldados romanos podiam obrigar um cidadão vassalo, no caso o povo judeu era um povo vassalo dominado pelos romanos, eles podiam obrigar esse cidadão a carregar as suas cargas por uma determinada distância, né? E era uma milha. E claro que o judeu odiava isso.
né? O judeu odiava isso porque isso era um lembrete para eles de que eles estavam numa posição de opressão. Isso era um lembrete para eles de que eles estavam numa posição de humilhação, de domínio romano, de perda de liberdade, né? E essa obrigação de caminhar uma milha era, ao fim e ao cabo, um insulto para eles. Mas Jesus, ele surpreende o povo e disse: não anda duas. Não anda só uma, anda duas. Por que Cristo faz isso? Porque Cristo, ele quer quebrar esse espírito de revolta, de ódio, de resistência, de amargura que nós temos às vezes contra o sistema, contra o próximo. E as pessoas às vezes também, puxando aqui para uma outra parte, mas é interessante também pensar nisso, até para a nossa vida profissional. Porque o homem natural, nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida eclesiástica na igreja, o homem natural, ele só faz o mínimo. Só faz o mínimo. É para andar uma milha, eu ando uma milha. Ele faz o mínimo e ainda reclamando. Ele faz o mínimo e ainda reclamando. Mas o cidadão do reino, ele possui um coração tão livre que ele consegue responder até essas imposições com uma atitude diferente e surpreendente. E isso é tão importante, porque se nós pusermos a pensar na vida, por exemplo, de José do Egito, né? E José é visto como um exemplo de prosperidade. Não sei se vocês já pensaram assim, mas José é visto como um exemplo de prosperidade. Mas por que ele é um exemplo de prosperidade? Um menino que ganhou uma capa do pai, que os irmãos tiveram inveja, que venderam-no por 20 moedas de prata e foi escravo na casa de um alto oficial egípcio e depois foi preso e foi escravo lá na prisão e depois virou governador. Virou o cara mais importante do reino, mais poderoso da época. Por que isso aconteceu? Por que ele se destacava? Porque Deus era com ele, obviamente, mas pensa assim, você já viu Deus escolher algum preguiçoso? Tem até um hino. Como é que é? Tem um hino da harpa ou é das criancinhas? Das criancinhas, né? Deus não escolhe preguiçoso para a sua obra, qualquer coisa assim. Preguiçoso em sua obra. Tem mais? Vamos continuar. Conhece o resto? Deus quer a sua obra feita mesmo quando o tempo sobra. Agora, por que José, realmente, Deus era com ele, mas ele tinha uma característica, ele andava sempre mais uma milha. E por que eu digo isso? Na casa de Potifar, ele era um escravo. E ele se destaca como escravo muito jovem. Na prisão, ele era um prisioneiro. Mas ele se destacou no meio da injustiça. Será que ele se destacava fazendo o mínimo? Será? De jeito nenhum. De certeza que ele não se destacava fazendo o mínimo, né? Ele fazia sempre o que era de fazer e mais uma milha. Fazia sempre algo mais do que aquilo que ele tinha que fazer e por isso ele se destacava. Que era outro exemplo, um exemplo brutal. Rebeca, irmã de Labão, esposa de Isaac. Abraão pede ao seu servo Eliezer para ir buscar uma esposa para Isaac dentre a sua família. E o servo Eliezer diz assim, no seu íntimo para com Deus: olha, eu vou chegar lá e a mulher que me der água, mas não só der água, der aos meus camelos, essa vai ser a mulher do meu Senhor. E Eliezer chega lá e diz assim: olha, dás-me água, primeira milha, dás-me água? E ela: sim, meu Senhor. Pegou o cântaro, deu água para Eliezer. Aí o que é que ela faz? Sem ninguém dizer: olha, eu vou dar água para os teus camelos também. Andou a segunda milha. A primeira milha era dar água para o servo de Abraão. A segunda milha ninguém lhe pediu, mas ela disse assim: olha, eu vou dar água para os seus camelos também. Olha o que é que isso, qual foi a consequência disso? Rebeca se tornou em mãe de nações. Ela era estéril, Deus abre a sua madre, porque ela decidiu andar mais uma milha. Ela decidiu não andar no básico. Muitos não prosperam, e eu não falo obviamente só financeiramente, claro, porque só fazem o mínimo, só ficam na primeira milha, e pior, criticam quem anda na segunda. Eu lembro na altura quando eu cheguei aqui,
E eu comecei a trabalhar no caminhão. E aquilo era um caminhão Ben, e a gente fazia turnos, tipo, ir ao chantier e depois descarregar a terra, ir ao chantier, era só isso, fofinho. Só que era assim, se era para fazer 4 turnos, a gente só fazia fazer 4 turnos, mas às vezes dava para fazer até 6. Aí às vezes eu acelerava um pouquinho e os outros colegas, ei, calma aí, não, vai mais devagar, que é só 4, não sei. E se eu fizesse a mais que os meus colegas, quando eu chegasse ao depois, cara, então, mas você está estragando o nosso trabalho. É para andar calmo, vai devagar, são só 4, não? Se fizer 6, amanhã eles querem que você faça 7. Se fizer 7, amanhã eles querem que vocês façam 8. E se eu puder, eu faço. Por quê? Porque eu ando mais uma milha. Então, essa ideia do mais uma milha vai muito além do que aguentar aquele irmão chato, aquele irmão que nos aborrece, né? Jesus está trazendo aqui, claro, uma realidade da opressão romana, mas podemos também trazer isso para a nossa realidade, na nossa sujeição às autoridades que o Senhor colocou na nossa vida, e que Ele diz que a gente deve servir as autoridades como ao próprio Deus. Jesus está mostrando que o reino de Deus não é controlado pelos mínimos, mas sempre por fazer um pouquinho mais do que aquilo que nos é exigido. Verso 42, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Difícil isso aqui, né? Por que é tão difícil isso? Porque vai mexer aonde? Isso mexe aonde? Mexe aqui, ó, na carteira, no bolso, né? Dá a quem te pede, não vires as costas de quem está necessitado, porque Deus, o reino de Deus, Ele liberta o homem do egoísmo, da ganância, da dureza do coração, porque o homem natural, ele vive acumulando, ele vive fechando a mão, pensando só em si mesmo, ele vive dominado pelo medo de perder dinheiro. Mas o cidadão do reino não é assim. Ele entende que tudo aquilo que ele tem vem de Deus, foi Ele que deu, Ele deu, e se Ele quiser tirar, Ele também tira, e eu posso dar os meus bens todos, e se Ele quiser me dar em dobro, Ele também dá. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Essa é a mentalidade. Tudo o que nós temos vem de... Por isso que nós somos ofertantes, por isso que nós dizimamos, né? Não só como uma forma de agradecimento, mas também como prova de que o dinheiro não governa a minha vida, como prova de que não existe um altar no meu coração aquilo que Jesus chamou de Deus, que é o dinheiro. E isso era tão importante, porque nesse sermão da montanha, que é o sermão mais importante de Jesus, o mais extenso de Jesus, ele fala pelo menos 20 vezes, direto ou indiretamente, a questão financeira, né? Direto ou indiretamente. Porquê? Porque Jesus quer que a gente não seja dominado por esse Deus que tem controlado todas as pessoas por aí, né? Então, Cristo está mostrando que nós devemos estar atentos às necessidades dos outros. Eu não posso ver um irmão passando necessidade e olhar para o lado. O Senhor está nos ensinando. Obviamente não é responsabilidade financeira que eu vou agora dar tudo e não vou fazer contas. Não. E também eu não vou alimentar preguiçoso. Não é o ponto aqui. O ponto é não ser avarento, é não ser egoísta, é não ser insensível em relação às dificuldades dos outros, é ter misericórdia, porque o reino de Deus produz pessoas generosas, que ajudam, que compartilham, que socorrem, que têm compaixão. E mais uma vez Cristo está levando a questão ao interior, porque alguém pode frequentar o templo, gostar da comunhão, gostar dos churrascos, gostar dos irmãos dos cultos, mas ter um coração completamente fechado para o próximo e para com a obra de Deus. E Cristo está nos levando ao fundo. Verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Como é difícil isso aqui. Orai pelos que vos perseguem, né? Agora até parece que já não é para orar mais, pelo que dizem por aí. Orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Esse é o ponto mais profundo e mais radical dessa sequência. E aqui Cristo está destruindo completamente a lógica humana do coração natural, porque amar quem nos ama,
coisa mais fácil que tem. Qualquer pessoa faz isso. O homem normal do mundo, ele ama quem o beneficia. Ele honra quem o honra. Ele ajuda quem o pode ajudar de volta. Ele trata bem quem ele trata bem. Agora Jesus mostra que no reino de Deus funciona num outro nível. O cidadão do reino é guiado por amor puro, genuíno e sem interesse. Amar inimigos. Orar por quem nos quer mal. Por que isso? Por que é algo tão difícil? Já pensou? Por que é algo tão difícil? Para que Jesus deixa isso para nós? Não estava tão bem como estava? Para que Ele vem deixar essa bomba, né, para a nossa vida? Porque Jesus deseja que nós tenhamos o mesmo caráter que Ele tem. E Jesus amou os seus inimigos. Ele me amou até a mim, que era inimigo dele. Eu era inimigo de Jesus e Ele me amou. Ele orou por mim enquanto eu nem existia ainda. Ele me amou antes de eu tomar alguma atitude em relação a Deus. Ele já me amou. E Ele provou o seu amor para conosco. E assim como Ele é, nós devemos ser também. Mas existe sempre uma desculpa, não é? Mas Jesus era Jesus, né? Nós somos muito bons a inventar desculpas. Nós somos muito bons a inventar desculpas. Não, Jesus era Jesus, né? Mas Deus nos chamou a ser como Jesus. Ou estava por acaso Deus mentindo? Porque Ele diz assim, Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós temos que acordar a igreja. Nós temos que deixar de desculpas. Nós temos que deixar de conversa fiada para justificar o nosso desprezo às palavras de Jesus. É difícil, é muito difícil. A pessoa que te injúria, a pessoa que mente, a pessoa que quer que tu caias num buraco, e você vai lá, chama para perto, caminha mais uma milha, dá um abraço, elogia em público. É isso que o crente faz. É isso que o cidadão do reino tem que fazer. Por muito difícil que seja. E você sozinho não consegue. Mas o Espírito Santo o capacita a fazer isso. Gálatas capítulo 4, verso 9. Paulo diz assim, olha, meus filhos, por quem ainda sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado em nós. Vamos caminhar para a maturidade, meus irmãos. Vamos deixar de ser guiados por ressentimentos, por vinganças, por desejos ilícitos, pelo ego humano. Cristo chama os seus discípulos para refletirem o próprio caráter de Deus. É o que ele está dizendo aqui, por quê? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos, ou seja, a bondade comum de Deus alcança pessoas que não merecem também. Ou seja, até Deus faz isso. O cara não te merece e você trata bem dele. Eu faço isso porque Deus também faz. Porque a bondade de Deus alcança também quem não merece. E Deus faz isso direto. Sabe o que é que Deus faz direto? Perdoar os seus inimigos. A coisa que Deus mais faz é perdoar os seus inimigos. Aleluia. Eu acredito que a cada dia, a cada hora, existe um inimigo de Deus que dobra os seus joelhos e que se entrega a Ele e que deixa de ser inimigo e passa a ser filho amado. Aleluia. Amar os que não merecem é o que nos faz verdadeiramente cidadãos do reino, desse reino maravilhoso. É o que nos faz verdadeiramente parecidos com Jesus. Irmãos, nada te faz mais parecido com Jesus do que amar quem te faz mal. Numa altura em que nós pregamos muito, né? Você quer ser discípulo de Jesus? Olha, Jesus orava, vamos orar. Olha, Jesus ia para o templo, vamos para o templo. Olha, Jesus estava em comunhão, vamos estar em comunhão. Ok, mas a marca principal é amar os seus inimigos, porque foi isso que ele veio fazer. Morrer pelos seus inimigos. Aleluia. Verso 25, verso 46 para terminar. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes?
não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que é que fazeis demais? Também fazem os gentios o mesmo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vamos levantar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Irmãos, nós não podemos tentar ser cidadãos desse reino se comportando como um cidadão mundano. Essa é a grande verdade. Este aqui, a parte mais difícil de todas, é o clímax desse capítulo. Porque todo o sermão do monte aponta para isso: um coração transformado, justiça superior ao dos fariseus, santidade interior, uma vida que revela o caráter do reino. E por isso Jesus termina dizendo: olha, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É lógico que essa perfeição aqui não fala de impecabilidade absoluta, não é isso. Fala de maturidade, de integridade, de plenitude. Plenitude espiritual. Seja pleno de Deus, seja pleno da ação do Espírito. Cristo está nos chamando, como discípulos dele, para uma vida que reflita o caráter do Pai. E o que reflete mais o caráter do Pai? Senão, às vezes eu abri mão do meu direito por amor ao próximo. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: olha, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo e fez-se semelhante aos homens. Achado semelhante aos homens, foi servo, e como servo foi obediente, e obediente até ao fim, até à morte, e morte de cruz. Eu não precisava disso. Eu tenho o direito de brilhar na glória eternamente, mas não, eu vou abrir mão do meu direito. Eu vou lá para amar os meus inimigos. E é isso que Jesus quer da sua igreja, não é mais. A gente fica perdendo tempo com muita teologia, com muita coisa, porque tem que andar com Bíblia, porque é a espada, porque tem que fazer isso, tem que pôr um terno, porque tem que ser quê, tem que ter um penteado bonito e tem que falar como crente. Não, tem que amar os inimigos, tem que orar por quem persegue, tem que abrir mão dos seus direitos em favor do próximo. Vamos crescer em maturidade. Vamos deixar esse evangelho de mimimi. Vamos deixar essa vida cristã de oba-oba, de falsidade, e vamos ir mais profundo naquilo que Deus quer para nós. E se Deus nos está a permitir que a gente ouça essa palavra aqui, não é em vão, porque é Ele que dirige a sua igreja. É porque muitos aqui ainda estão a viver na força da sua reivindicação, olho por olho, dente por dente. É uma milha só, não faço mais do que eu preciso fazer. Não, só vou amar quem me bajula. Aqueles que ligam para mim: ô meu pastor. A Nayana não liga isso, que a Nayana fala: ô meu pastor. Não é para ninguém direto, mas às vezes aquelas coisas ligam. Não é isso. Não é isso. É uma coisa verdadeira cá dentro, que só o Espírito Santo faz. É viver de uma maneira sobrenatural. E viver de uma maneira sobrenatural não é viver voando. Não é viver voando, porque viver de maneira sobrenatural é viver voando, sapateando e dando pulo. Não, é viver de uma maneira contrária à natureza. Isso é viver de uma maneira sobrenatural. A natureza diz mata, e a nossa maneira sobrenatural diz ama. Isso é viver de uma maneira sobrenatural. Vamos louvar o Senhor, glória a Deus.